te convém aceitar. Amanhã pode ser muito. Por acaso tu riste, amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada Muito boa tarde a todos. que não pode Verdade, boa noite. Muito boa noite. contemplar. A paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Que a paz do Senhor Jesus seja multiplicada na sua vida. Só os cristãos 2 Timóteo 3, de cor versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar e para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Pois a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. A palavra de Deus ela penetra entre as juntas e medulas, faz separação entre as juntas e medulas e é boa para discernir as intenções do coração do homem. Livro de Romanos: aprove a Deus salvar o que crê pela loucura da pregação do Evangelho. Pela sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, mas aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação do Evangelho. O crente, que a Bíblia diz, não é o evangélico, nem tampouco o católico, mas aquele que crê. Aquele que crê como diz a Escritura. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, o espírito se opõe contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não faça o que querem. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. Ou melhor dizendo, não viva você segundo o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. E se por um lado o pecado ele traz a sua recompensa, que é a morte, do outro lado a Bíblia diz que Jesus ele veio para trazer vida, vida com abundância. O dom gratuito de Deus é vida com abundância. Então a Bíblia fala que não devemos andar segundo a vontade da carne, a vontade do nosso coração que nos leva ao pecado, mas que venhamos a andar em espírito.
Porque as obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meu amado ouvinte, não esteja você sujeito à carne, porque ela é inimizade a Deus. O desejo do coração do homem enganoso leva ele ao caminho que leva à tortura da alma, e no último dia o corpo também vai ressuscitar junto com essa alma para prestação de contas, e o galardão da iniquidade será o inferno. Essa noite eu estou aqui comprometido a pregar a palavra do Senhor Jesus. Eu não venho em nome de nenhuma religião, eu não venho em nome de nenhum pastor, eu venho em nome de Jesus Cristo. Um compromisso de fazer somente a palavra de Deus. Poderia estar agora fazendo a vontade da minha carne, aquecendo, descansando depois de um dia de trabalho. Assim como você está trabalhando, está chegando do trabalho, eu trabalhei, e aqui estou agora não para fazer a vontade da minha carne, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade de Deus. Carne não é necessário, a casa que lá hei de ter, meu eternal vestuário, no céu nunca vai se romper. Eu te cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Versículo 3, bem-aventurados são aqueles que lêem, os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, pois já o tempo do Senhor está próximo. Meu amado ouvinte, eu só peço somente uma parte da sua atenção. A sua atenção não é para ouvir apenas o homem, mas a tua atenção é para ouvir a palavra de Deus. A sua atenção não é para mim não, mas é para a palavra do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz em João 8,47, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Será que tem alguém de Deus nesse lugar? Eu acredito que tem. Então, de onde você estiver, que a sua atenção esteja na palavra do Senhor. Diz assim Lucas, capítulo 9, capítulo de número 9 e versículo 23. O título: cada um deve levar a sua cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz
e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Por que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E em verdade eu vos digo que dos que aqui estão, alguns que não provarão a morte até que vejam vir o reino de Deus. Jesus estava pregando acerca de um caminho estreito. Jesus nunca falou de um caminho fácil a se seguir, não. Jesus nunca pregou sobre rosas, sobre somente amor, um caminho fácil de seguir, não. Jesus nunca pregou mamão com açúcar. A mensagem de Jesus, todavia, sempre foi dura, mas eram palavras de vida eterna, eram palavras que traziam salvação. E nessa mensagem de Lucas capítulo 9, Jesus estava falando do caminho estreito. E ele estava falando da renúncia também. Porque o homem, para viver nessa terra, meu amigo, tem que estar sujeito à vontade de Deus. E assim tem que estar sujeitando todo dia a Deus e rejeitando o pecado. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus ele prega dizendo: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Essa é a instrução de Jesus Cristo. A instrução de Jesus não leva ninguém a ficar preso numa religião. A instrução de Jesus nunca foi, seja evangélico ou seja católico, essa nunca foi a instrução de Jesus. A instrução de Jesus sempre foi levar a sua cruz, ou seja, renunciar a si mesmo. A instrução de Jesus sempre foi: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, ou seja, seguir a Jesus. A instrução de Jesus foi essa: se você quiser seguir a Ele, você segue. Só que para você seguir a Jesus, não é de qualquer forma, não é do jeito que você quer, não é do jeito que você acha que está certo, não é do jeito do teu coração, mas é do jeito de Deus. Segundo uma religião é fácil seguir a Deus, mas quando você vai para a palavra de Deus, você vê que não é bem assim, não é segundo uma religião. Você vai ver segundo a Bíblia que não tem nada a ver, como diz as religiões. Meu amado ouvinte, nós não podemos ir além do que diz a Bíblia. Jesus nos ensinou a examinar as Escrituras, porque se não examinar as Escrituras, o povo dá ouvidos à mentira. A fé do homem ela é corrompida pela falta do conhecimento. Você já teve uma dúvida na sua mente, no seu coração? Você já se perguntou qual é a religião de Jesus? Você já se perguntou isso alguma vez na sua vida? Já se perguntou qual é a religião de Jesus? Eu busquei na Bíblia, lendo ela, e eu não encontro a religião de Jesus. A única resposta certa é: não existe nenhuma. Jesus não mandou ninguém seguir nenhuma religião. Não, Jesus não ensinou, não. Jesus não mandou ninguém escolher religião, não. Não. O Papa fala que todas as religiões são boas e levam a Deus. Mas a Bíblia diz que só Jesus é o caminho que leva até a Deus. Se toda religião é boa e leva até a Deus, então se eu for luciferiano, eu estou indo até a Deus. O Deus diabo, né? O Deus com letra minúscula. Então quer dizer que se eu adorar outro Deus que não é Jesus, eu vou até a Deus, vou encontrar com Deus, adorando a Maria, adorando a Aparecida, venerando Santo Fulano, Ciclano, assim eu vou chegar até a Deus. Se toda religião é boa, então eu vou fazer oferenda para Iemanjá, para Exu, para Preto Velho, para tudo que é demônio, e eu vou estar com Deus. É isso mesmo? Toda religião é boa.
Meu amigo, Jesus nos ensinou a não dar ouvidos. Não dá ouvidos à mentira. Jesus falou, não vos enganeis. Não se engana, meu amigo. Então, segundo a Bíblia, só há um caminho, o caminho é Jesus. Ou seja, eu tenho que seguir a palavra de Cristo. João 8,31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então você tem que ser discípulo de Cristo. Esse é o caminho certo, seguindo a Cristo, seguindo e permanecendo na palavra de Cristo, você está no caminho certo. Jesus não mandou ninguém pedir intercessão de Aparecida, Jesus não mandou ninguém pedir intercessão de Maria, Jesus não mandou você consultar os mortos, muito pelo contrário. A Bíblia condena isso, a Bíblia condena você se prostrar pedindo então a ajuda de um morto, ou melhor dizendo, a intercessão de um morto, porque não existe isso segundo a Bíblia. Isso é satanismo, meu amigo. Isso é feitiçaria. Como eu acabei de ler em Gálatas capítulo 5, obras da carne. E uma delas é a feitiçaria. E a feitiçaria não é só encontrada no espiritismo, não. Nas religiões afro-indígenas, não. A feitiçaria hoje está dentro da igreja evangélica. Os crentes estão praticando e não estão sabendo. Andam em cima de sal grosso. Ungem rosa ungida e leva para dentro de casa. Pegam um pãozinho, um formato de crucifixo e depois levam lá para a igreja para poder mandar queimar. Toma cuidado com as feitiçarias evangélicas. Está cheio disso hoje. Porque o povo é incrédulo. Não consegue mais ficar só com a Bíblia. E tem que sempre que inventar algo a mais. Jesus não está sendo mais o suficiente para essa geração. Porque essa geração não está aguentando mais esperar Jesus sem ver nenhum sinal. Tem que levar a rosa ungida, porque senão não crê. Não crê que está levando uma bênção de Deus para casa. Tem que caminhar em cima do sal grosso, igual fazem no espiritismo, fazem na macumba, para poder acreditar que Deus vai repreender o mal. Sai dessa feitiçaria, meu amigo. Sai fora dela. Sai fora dessa feitiçaria, para que você não venha caminhar em maldição, para que você não venha ter sua vida amaldiçoada. O povo perece desde os tempos antigos. Como disse o profeta Oséias no capítulo 4, o meu povo está sendo destruído porque faltou conhecimento. Jesus ele prega a mesma coisa, dizendo, errais não conhecendo as escrituras sagradas e nem tampouco o poder de Deus. Isso é uma pura verdade. O povo hoje acredita em tudo. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, e no primeiro versículo ele vai dizer, alertando que haveria espíritos enganadores, que as pessoas dariam ouvidos a esses espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E as pessoas hoje dão ouvidos a espíritos enganadores, estão dando ouvidos a doutrinas de demônio, estão acendendo vela para morto, estão clamando a tal rainha do céu, e que por sinal essa tal rainha do céu é a mesma rainha do céu lá de Jeremias, que era um deus, uma deusa pagã, era na verdade um demônio. A Maria da Bíblia não é a mesma Maria que o povo hoje está adorando, porque a Maria da Bíblia não pediu adoração nem veneração, não fez intercessão por ninguém, não fez milagre nem viva, quanto mais morta. Então toma cuidado, meu amigo, com essa tal rainha do céu, que é a mesma rainha do céu lá do livro de Jeremias, que Deus mandou o povo abandonar. Deus mandou o povo quebrar a imagem de escultura da rainha do céu. Deus falou para o povo parar de adorar a rainha do céu. Mas sabe o que eles falaram para Deus? Sabe o que esse povo rebelde falaram para Deus? Eles falaram que não ia parar. Eles falaram que não ia deixar. Eles disseram, ela tem nos abençoado. Nós vamos continuar fazendo oferendas para a rainha do céu. O povo falou para Deus, está escrito lá em Jeremias, que não ia parar de adorar a rainha do céu, porque eles estavam clamando para ela, fazendo oferendas, fazendo bolo, e eles estavam acreditando que era ela que estava fazendo milagre. Mas só que a Bíblia diz que os demônios também fazem falsos sinais e prodígios de mentira para enganar o povo, e o povo hoje está atrás de santo. É a imagem que chora, é a imagem
acha que faz isso e aquilo, só que não sabe que por trás disso existe um espírito do erro, um espírito do engano, que está enganando o povo e que está levando o povo à perdição. Você está vendo o perigo que tem você ter uma Bíblia e não se importar em buscar o conhecimento? Você está vendo o perigo que tem você ouvir fulano de tal, ciclano de tal e não chegar na sua casa e pegar a Bíblia para conferir? Meu amigo, a Bíblia todavia nos mostra a verdadeira fé e não podemos deixar essa fé para seguir outra fé. A Bíblia todavia nos ensina um só caminho e não devemos abandonar esse verdadeiro caminho para seguir um outro caminho que nos ensina. E esse caminho é estreito, esse caminho é apertado, conforme está escrito aqui em Lucas 9, e também no versículo de número 23 e 24, o caminho é estreito, o caminho é apertado, e são poucos que entram por esse caminho, são poucos que conseguem permanecer até o fim nesse caminho, o caminho que Jesus ensinou. São poucos que querem permanecer nele. É por isso que está aí, igual nos dias de Daniel, como Daniel recebeu a revelação de Deus. Deus falou: Daniel, sela as palavras desse livro, porque nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos correrão de uma parte para outra. É o que muitos estão fazendo. E vai para a igreja evangélica e não arruma nada. Agora eu vou para o catolicismo, porque lá pode fazer isso e aquilo. E chega lá e não vê sinal nenhum, não vê milagre nenhum. Vou agora para macumba, porque lá pelo menos está manifestando. E eu acho que Deus está lá. Estão fazendo igual Deus falou para Daniel. Muitos correndo de uma parte para outra. Muitos correm pedindo ajuda de curandeira, de feiticeiro, de macumbeiro. Da onde que diabo pode desfazer as obras do mal? Jesus que veio para desfazer as obras do maligno. Da onde que macumbeiro desfaz feitiçaria? Ah, mas é ele que faz o feitiço. Mas quem diz que o diabo ele veio para desfazer as próprias obras dele? Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. É Jesus que desfaz. As trevas não desfaz trevas, mas muito pelo contrário, é a luz que desfaz as trevas. A mentira ela não desfaz a mentira, mas a verdade ela desfaz a mentira. Como que Jesus ele desfez as obras do diabo? Ele desfez as obras do diabo, manifestando a luz, porque a luz tudo manifesta. E segundo está escrito em Salmos, a palavra de Deus é a luz. Então, se por um lado o diabo é mentiroso, as obras dele são desfeitas com a verdade, com a palavra da verdade que desfaz as obras de Satanás. E é assim que Jesus desfez as obras do diabo, desmentindo. Existiam deuses e mais deuses, balins, astarotes, etc. Mas Jesus agora vem pregando o Deus que criou os céus e a terra. Jesus veio pregando agora não mais a lei, mas a graça. E o povo não aceitava. O povo pegava em pedras para tirar em Jesus, porque o povo não queria parar de adorar os seus deuses. O povo não queria deixar de fazer suas oferendas aos demônios. A Bíblia diz que eles não queriam abandonar os seus maus caminhos, os seus pecados, as suas feitiçarias, as suas bebedices, as idolatrias. O povo não quis abandonar. Sabe qual que foi a recompensa de Jesus? Ganhou a cruz, sem ter culpa nenhuma, sem não ter nenhuma acusação contra ele. Ganhou uma cruz. Essa cruz, ele não ganhou ela em vão, não. Ele escolheu. Segundo escreve o profeta Isaías, ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. O castigo que hoje foi consumado na cruz. Ali Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todas as nossas pisaduras, e pelas pisaduras dele fomos sarados. E hoje as pessoas, infelizmente, estão pisando no sangue da nova aliança. Infelizmente as pessoas, muitas delas, sem saber, estão pisando no sangue
da nova aliança. Ou seja, estão rejeitando o sacrifício de Cristo, a graça de Deus que se manifestou. Como Jesus ele mesmo prega e diz, a luz ela veio a este mundo, a luz ela veio neste mundo, mas os homens amaram e serviram mais as trevas do que a própria luz. Amaram mais o pecado do que a justiça de Deus, amaram mais o afastar-se de Deus do que o aproximar-se de Deus, amaram mais a mentira do que a verdade de Deus, amaram mais a embriaguez do que a sobriedade, mais a prostituição do que a santificação, mais a idolatria do que a adoração ao Deus que é Criador dos céus e da terra. Esse mundo, meu amigo, está adorando ao diabo. O diabo hoje, infelizmente, meu amigo, ele está conseguindo se manifestar usando a boca de muitas pessoas, usando o corpo de muitas pessoas, os vasos da ira. Porque a Bíblia diz que tem vaso que é para honra, tem vaso que é para desonra. São pessoas que honram a Deus com os lábios, mas na verdade com o seu corpo está desonrando a Deus. Esses são os vasos de desonra. E os mesmos que desonram a Deus com o seu corpo, que tem coragem de dar risada na cara do pregador, é o mesmo que quando a coisa apertar, ele vai pedir socorro de quem? Vai pedir socorro de Deus. Vai pedir a oração de quem? A oração do fanático, né? Ou melhor dizendo, da igreja. Os mesmos que hoje dão risada e zombam e não dão ouvido, é o mesmo que vai procurar a Deus. Não procura hoje. Só que sabe o que acontece? A Bíblia fala em Hebreus 9:27, após a morte segue-se a juízo. Não busca Deus hoje. Só que quando o homem parte a sepultura, meu amigo, a alma dele descola do corpo. É a hora que ele vai cair na real, que ele precisa de Deus, ele vai pedir socorro de quem? De Deus. E Deus não vai mais ouvir. Infelizmente, quando desce a sepultura, sem ter confessado a Cristo, ou seja, não buscou a Deus em vida após a morte, sinto muito, tarde demais. Hebreus 9:27 diz que após a morte segue a juízo. Está ordenado ao homem morrer uma única vez. E vindo então após a morte segue a juízo. Isso é o que a Bíblia diz. Mas não é assim segundo as religiões. E a palavra de Deus é a verdade. Jesus falou isso em João 15. A palavra de Deus é a verdade. As religiões, elas não pregam essa verdade, que após a morte segue a juízo. Segundo o Espiritismo, você reencarna numa próxima vida. Segundo o Espiritismo, você está vivendo uma reencarnação de uma vida passada. E se está sofrendo hoje é porque foi uma pessoa má, o que não passa de pura fábula. Sabe aqueles livrinhos de conto de fábulas? Chapeuzinho vermelho, 3 porquinhos, carochinho, etc, sabe? Então, a doutrina da reencarnação é a mesma coisa. Só que é uma mentira que não veio da mente do homem, veio da mente de Satanás e já, infelizmente, tem enganado a muitos. Assim também como a doutrina do purgatório, que é a purificação após a morte, algo que Jesus não falou sobre isso. Os apóstolos não pregou sobre isso. Na Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse não existe purgatório. Muito pelo contrário, você abre a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você encontra céu e inferno. Você encontra salvação e condenação. Você não vai encontrar outra coisa na Bíblia. Por mais que você tente arrumar justificativas, meu amigo, para justificar a sua religião, nós temos que respeitar a palavra e não a religião. Nós temos que respeitar a palavra de Deus e não é religião. Jesus não mandou ninguém distribuir envelope, faça um voto. Jesus não mandou ninguém fazer voto de dinheiro. Jesus não mandou ninguém passar campanha, dinheiro para cá, dinheiro para lá, fogueira santa, é isso e aquilo. Entra campanha, sai campanha e é tudo envolvendo dinheiro. Jesus não mandou fazer isso. E Jesus não falou que nós temos que seguir as Escrituras e não devemos ir além delas. Então, sinto muito. Se saiu da Bíblia, o caminho está errado, desviou do caminho, não é mais caminho estreito, é um caminho largo. Sinto muito. Se para ter livramento tem que fazer um voto, esse não é o Evangelho de Cristo.
Infelizmente, hoje existem igrejas que não estão pregando a doutrina de Cristo, estão pregando uma doutrina que aprenderam de homens e defendem como algo certo, mesmo a Bíblia condenando. Por quê? Mente cauterizada. Sabe o que é a mente cauterizada? Uma pessoa que conhece a verdade e agora veio outra pessoa e falou para ela, não é bem assim. E ela agora aceitou aquele não é bem assim, ou seja, isso está certo, faça assim, desse jeito. E aquilo entrou na mente, o que era certo saiu e o errado tomou lugar. E assim, infelizmente, muitos hoje estão caminhando. Muitos hoje estão caminhando no medo, a doutrina do medo. Ah, se eu não fazer isso, vou ser condenado. Ah, eu vou ficar nisso mesmo, que eu aprendi assim, porque se eu não fizer assim, vai pesar minha consciência. A doutrina do medo. A doutrina do medo, ela não é algo que vem do céu. As pessoas hoje servem a Deus porque tem medo de ir para o inferno. Eu estou falando das pessoas que servem. Não são todos que servem a Deus porque quer ser salvo ou porque ama a Deus, não. É tudo por causa do medo. Se eu não fazer isso, vai acontecer aquilo. Se eu não buscar Deus, vai vir sobre mim a condenação, ou seja, não é amor. E a Bíblia diz que não é por força nem violência. Uma vez que nós conhecemos a verdade, meu amigo, sabe o que acontece? Somos libertos. O medo não aprisiona ninguém mais não, quando a pessoa conhece a verdade. A mentira não engana mais ninguém que chega ao conhecimento da verdade. Os espíritos enganadores não enganam ninguém mais não, quando a pessoa chega ao conhecimento da verdade. Quando a pessoa chega ao conhecimento da verdade, a primeira coisa que um falso profeta falar, ela já desmascara na cara. A primeira mentira que o padre falar, você já pega no pulo, se você conhecer a palavra da verdade. Não era para muitos estar dobrando o joelho diante de uma estátua. Não era para muitos estar acendendo a vela no pé da Maria, da estátua de gesso, se lesse a Bíblia. Porque se lesse a Bíblia, já tinham desmascarado há muito tempo. Já tinha há muito tempo enxergado a verdade e não estava no engano. Não estava acendendo vela para ciclano, fulano, sendo que a Bíblia diz que após a morte segue juízo, ou seja, a Maria não vai poder fazer nada para você, ela está guardando o juízo. Paulo também não pode fazer nada, nem José, nem João, nem santo, ciclano, nem fulano, ninguém, meu irmão. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Jesus é o único que desceu do céu e subiu novamente. O resto está tudo aguardando o julgamento de Deus. Uns vão ressuscitar no último dia para juízo eterno, ou melhor dizendo, condenação eterna. Outros vão ressuscitar naquele dia, como Jesus falou, vai ressuscitar uns para desprezo e vergonha eterna e outros para gozo eterno, a salvação. Então ainda não ressuscitou, não aconteceu a ressurreição dos mortos, ainda Maria não ressuscitou, ainda Maria não pode te ouvir, Maria ainda não pode ter acesso a esse mundo, ela não pode ouvir você, não pode interceder por você, ela está aguardando o grande juízo, ela está aguardando ressuscitar dos mortos. Então, meu amigo, para de ficar invocando a morto, isso é feitiçaria, isso a Bíblia condena. A Bíblia condena você ficar consultando mortos, rezando para morto, clamando o nome daquele que já desceu a sepultura. Isso é feitiçaria. Acender vela para aquele que já morreu, isso é feitiçaria. Isso é uma abominação terrível. É uma abominação terrível aqueles que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Aonde que Jesus mandou?
nós não podemos deixar a Bíblia para acreditar em qualquer coisa. É por isso que o povo está tanto perecendo. A falta do conhecimento, o abandono da verdade para seguir a mentira, traz sérias consequências. A mentira, ela sempre trouxe sérias consequências. O caminho que não é Cristo, meu amigo, ele só tem um final, o inferno. Lucas 9, versículo de número 23. Se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Jesus estava pregando se alguém quiser seguir a Ele, ou seja, em espontânea vontade. Se alguém quiser seguir a Cristo, nega a si mesmo. Para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus e herdar salvação, tem que negar a si mesmo. Não é ficar fazendo vitimismo, não, como muitos fazem por aí. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser assim. Mas a carne é fraca. Eu faço isso porque a carne é fraca. Não é ficar arrumando justificativa que você vai alcançar a salvação. Mas Jesus falou para você, meu amigo, não se enganar a si mesmo. É o que muitos fazem, dá uma desculpa. Não tem nada a ver beber uma asinha, não. Tem sim. A palavra de Deus diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Não tem nada a ver uma mentirinha do bem, não. E desde quando que o diabo faz alguma coisa de bom? Se a mentira provém dele, ela veio diretamente do inferno. Quem tinha para você? Como que existe mentirinha do bem? Fala para mim. Fala para mim, um pecadinho, ele não tem nada a ver, não. É só o grande, só pecado grande que leva para o inferno. Tá bom, então, uma cervejinha não tem nada a ver, uma mentirinha, tranquilo. Jesus é só paz e amor. Infelizmente essa geração está acreditando em mentira. Esse Jesus só paz e amor, ou melhor dizendo, esse Jesus que é só amor, não é o Jesus da Bíblia não, porque a Bíblia diz justiça e juízo é a base do trono de Deus. E a Bíblia não engana. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Jesus é só amor então. Sendo que a Bíblia diz que Jesus vai vir dos céus, corrige o clamor, tomando vingança contra aqueles que não têm obediência ao Evangelho de Cristo. Jesus é só amor então. Então agora vamos pecar à vontade, beber todos, fingir que amanhã não tem nada demais, fingir que amanhã eu vou ter uma oportunidade. É assim, meu amigo. É assim que o diabo ele seduz mesmo. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de pecado contamina toda a sua alma. O pecado, por menor que seja, ele traz contaminação em toda a sua alma e condena. A mesma consequência que tem um pecado grande, ou seja, um pecado de morte, um homicídio, um estupro, é a mesma sentença de um pecado pequeno, uma mentirinha pequena, uma bebidinha. E o povo, infelizmente, está procurando a mentira. Estão procurando aqueles que pregam para eles só coisas agradáveis de se ouvir. É isso que nós vemos hoje na internet. Os padres não pregam a verdade. Nunca vi um padre, aliás, eu vi um só corajoso até hoje para pregar a verdade. Só que não tem como pregar a verdade permanecendo no engano. Não tem como pregar a verdade e permanecer no erro.
A Babilônia é um sistema corrompido. Não tem como a pessoa dizer que chegou ao conhecimento da verdade, ela ter participação nas obras más das demais pessoas. Ou seja, a luz e trevas não combinam, a verdade e a mentira não combinam. Então o caminho é estreito. E Jesus, quando falou desse caminho estreito, estava falando do caminho que conduz à salvação. É estreito, é apertado. No versículo 24, Jesus falou: qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Qualquer que buscar salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por amor de Jesus perder a sua vida, salvará. O que Jesus pregou, meu amigo, não foi um suicídio, não. Jesus não mandou você tirar a sua vida, não. O que Jesus estava pregando era aquele que quiser salvar a sua vida por si mesmo, com as suas forças dos seus braços, ou melhor dizendo, com as suas obras boas, com seus feitos, esse perderá. É esse que vai perder a salvação da sua alma. Aquele que busca por si mesmo, aquele que busca e confia na força do homem, sendo que a Bíblia diz: maldito do homem que confia no homem, faz da tua carne teu braço. Quantas pessoas, olha aí o resultado hoje, o grande desastre. Muitas pessoas decepcionadas por confiar em pastor, em padre, por confiar em ciclano, fulano. Muitos têm se frustrado, porque a Bíblia ensina nós não confiarmos em outro homem. Mas Jesus falou: de tudo que você tem ouvido, examina tudo e retende o bem. Era para todo mundo fazer isso. Era para todo mundo ter esse consentimento de tudo que ouvir, examinar tudo, para ver se disso aí que está ouvindo tem alguma coisa verdadeira, alguma coisa justa, honesta, que dá para reter e guardar para a sua vida. Só que não. Hoje as pessoas, elas chegam dentro de uma igreja evangélica e começam a revelar a placa, e é fácil demais revelar a placa, e começam a falar o endereço da sua casa, isso é muito fácil. E começa a falar que Deus, Ele vai te dar isso e vai te dar aquilo, é só bênção. Até aí então, amém. As pessoas falam amém, e erguem a mão e dizem: eu recebo. Só que a Bíblia diz que tudo que você ouvir, meu amigo, você tem que examinar e reter o bem, reter o que é bom, reter o que é certo diante da vontade de Deus. A palavra de Deus diz: não rejeiteis as profecias, mas provai os espíritos. Não estão provando mais os espíritos. Sabe qual que é o resultado? As igrejas evangélicas estão um verdadeiro terreiro de macumba, de umbanda. Os Exus estão manifestando no meio do povo. O povo está rodopiando, caindo, e está falando que é o Espírito Santo de Deus. Toma cuidado para não blasfemar. Está dando atribuição ao Espírito Santo de Deus, quando é o diabo que está manifestando. Está rodopiando, caindo e levantando, e está dando atribuição ao Espírito Santo de Deus. Um verdadeiro terreiro de macumba hoje. Essa semana um demônio, ele entregou o jogo, tentando enganar, mas não colou. Falando como que ele age dentro das igrejas evangélicas. E é da mesma forma que Paulo falou, que haveria espíritos enganadores introduzidos entre o povo. Haveria espíritos enganadores, o povo daria ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que esse demônio ele entregou tem tudo a ver com a Bíblia. Eles entram no meio do povo, começam a falar que está revelando, porque os demônios sabem o que você faz. O que sair da sua boca ele sabe. Ele não sabe o que está na sua mente, porque é só Deus que sonda a mente do homem. Mas os seus caminhos, meu amigo, o diabo conhece. Jó, o diabo conhecia muito bem quem era Jó. A Bíblia diz que Deus perguntou para Satanás: de onde que tu vem? E ele diz: de rodear e vagar pela terra.
Aí você pergunta, o que o diabo estava fazendo, vagando e rondando pela terra? Estava observando a vida de Jó. Ele estava observando para ver se ele encontrava alguma coisa na vida de Jó, para poder acusar ele, para poder simplesmente tocar na vida dele. Mas ele não teve brecha, ele não teve nenhuma justificativa. Então o diabo, ele conhece muito bem o que você faz, o que você fala. E os espíritos enganadores hoje, eles estão trazendo, como que eu posso dizer, não é revelação, mas é adivinhação. É o mesmo espírito que age através da macumba, que age através dos feiticeiros, através dos tarô, do cartomante. O mesmo espírito de adivinhação que existe dos ciganos, espírito de cigania, está no meio do povo evangélico. Porque o povo não crê mais em Deus só pela palavra, não. Tem que ter alguém revelando, e assim os demônios achou o lugar certo para enganar o povo. Assim os demônios conseguiram enganar o povo com aquilo que o povo gosta. O povo gosta de ver sinais, então eles dão o show. Eles fazem o grande show. E os cultos lotam. E ninguém ouve a palavra de Deus. Ninguém ouve mais a palavra da verdade. A mensagem viva e eficaz. O evangelho vivo e eficaz. Sabe por quê? Porque ninguém está se importando com a palavra da verdade. É por isso que entra em TikTok e fica lá o dia inteiro, só ouvindo mensagem de autoajuda, né? Ei, Deus mandou te falar isso, Deus mandou te falar aquilo. Toma cuidado com esses espíritos enganadores. Que Deus, para falar com Abraão, foi 3 vezes, e não foi fácil não. Deus, para falar com Moisés, foi 40 dias e noite no monte sem comer e beber. Deus não fala assim não. Ei, Deus mandou falar que a sua vitória está chegando. Toma cuidado com os espíritos enganadores. O caminho é estreito, é apertado. Jesus falou: nesse mundo tereis grandes aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu estou acrescentando muitas coisas. Isso aqui é apenas um alerta, meu amigo. É apenas um aviso. E como diz Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você puder dar ouvidos, meu amigo, à verdade, ouça o que diz o Espírito de Deus. Ouça essa mensagem. Você não vai encontrar uma mensagem verdadeira facilmente hoje em dia, porque infelizmente muitos, a sua boca foi comprada. Só fala aquilo que permitem, porque são assalariados, recebem isso, recebem aquilo, ofertas, ou seja, são vendidos, por isso que não pregam mais a verdade. Hoje em dia a verdade que se prega é pela metade, ou seja, não pregam a verdade que leva o pastor adúltero a se arrepender do seu adultério, não. Pregam uma meia verdade, ela é limitada. Por que não pregam sobre adultério? Porque isso é adultério. Porque está na sem vergonhice de um terceiro casamento, segundo casamento, etc. E aí vai. É por isso que você não vê mais a palavra da verdade, porque estão caminhando na mentira. E não pode um cego guiar outro cego. Não pode você tendo um cisco, uma trave no teu olho, querer tirar a trave que está no olho do teu irmão. Você não tem como tirar o cisco ou a trave do olho do teu irmão, se no teu já tem um cisco e uma trave. Você percebe por que a palavra da verdade foi abandonada? Porque as pessoas hoje, infelizmente, muitos só buscam a Deus por interesse, muitos só estão pregando por salário, por interesse, por cachê. Muitos hoje se formam na teologia para se formar como pastor, como se fosse profissão, e nunca foi profissão apacentar o rebanho de Cristo. O rebanho de Cristo se apacenta com amor, não é profissão não, não é pegando o diploma de pastor não. Se não entrar pela porta que Jesus abriu, a porta do curral, não é pelos fundos pegando diploma e colocando anel no dedo de teologia, não. Se não receber a sabedoria do alto, não é estudando 3 anos, 5 anos, não. A sabedoria, meu amigo, para guiar o rebanho de Cristo, ela vem do alto. Mas muitos entraram pelas portas do fundo, igual aquele grupo que zomba do nome de Deus, igual aquele grupo que ama fazer piada com o nome de Cristo. Porque o diabo não entra pela frente, Jesus não abre para ele, e ele entra pelas portas do fundo, porque ele é invasor. Mas Jesus, ele é o bom pastor, e o porteiro abre a porta, e Jesus entra junto com as ovelhas.
Jesus, Ele que vai apacentar as ovelhas de Deus, porque não tem mais pastor competente, são raros os que são competentes, são raros que pregam com verdadeiro amor, são raros que vão visitar você na sua casa, são raros que vão atrás de você se não for por interesse. É uma verdade, meu amigo, é uma verdade, pois o evangelho verdadeiro está banalizado, as pessoas abandonaram a verdade, porque se tornou uma verdadeira empresa hoje, um verdadeiro comércio, a religião. E quando eu falo religião, não é uma, não é outra, não é A, não é B, não é C, são todas religiões se tornaram comércio, usando o nome de Cristo para poder lucrar, para poder beneficiar. Isso não é o evangelho de Cristo. Meu amigo, Jesus falou que o caminho é estreito, meu amigo. Ei, meu amigo, até quando você vai continuar nesse caminho largo, espaçoso? Até quando você vai permanecer nesse caminho da perdição? Até quando você vai permanecer na bebedice? Até quando? Até quando você vai continuar em oposição, em caminho contrário, em rebeldia? Sendo que a Bíblia fala em 1 Coríntios 6, 9, que os bêbados não vão herdar o reino de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, 3, sejam sóbrios e vigilantes até a volta do Senhor. Ei, meu amigo, até quando você vai continuar fazendo tudo o contrário e falando que tem Deus no coração? Até quando você não dará ouvidos à verdade, mas vai continuar enganando o seu coração para permanecer na mentira e falando que já tem Deus e falando que acredita em Deus? Meu irmão, os demônios também acreditam em Deus, você sabia disso? Em Tiago capítulo 4, a Bíblia diz que até os demônios o crê e se estremecem. A Bíblia faz uma pergunta: tu crês que há um só Deus? Crê? Fazes bem. Até os demônios o crê e se estremecem. Sabe o que é isso? Temor. Eles só não obedecem, mas crê. É a mesma situação de muitos, só não obedece a Deus, mas crê. Só que a Bíblia diz que para ser salvo não é só crer, é obedecer. Ou seja, fé com obras, porque fé sem obras é morte. Ou seja, só acreditar em Deus não é o suficiente, tem que obedecer, tem que caminhar com Cristo, tem que caminhar na obediência a Cristo. O caminho, meu irmão, é Cristo, é estreito, é apertado, e não é do jeito que você acha, não, é do jeito que diz a Bíblia. E muitos hoje, infelizmente hoje, muitos se desceram à sepultura hoje. Eu acredito que muitos estão perdidos, porque muitos infelizmente hoje não estão preocupados com as coisas que vêm de cima, mas estão preocupados com as coisas de baixo. Jesus falou: não acumuleis para si tesouro nessa terra, mas acumuleis para si tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem pode destruir, nem os ladrões podem roubar. Então Jesus ensinou a buscar o que vem do alto, não o que vem de baixo. E as pessoas buscam agradar a si mesmo. Só que Jesus falou: aquele que buscar agradar a si mesmo, aquele que buscar salvar a sua vida, esse a perderá. Aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Sabe o que é isso? Agradar a Deus não é assim. Salvar a sua vida é você buscar agradar a si mesmo. Assim você perde a salvação da tua alma. Aquele que busca salvar a sua vida perderá. Mas aquele que por amor de Cristo, do Evangelho, perder a sua vida na terra, ou seja, perder o prazer no pecado, ou seja, morrer no pecado, ele salvará. Porque Jesus falou que nós não podemos estar vivos para o pecado. Jesus falou que nós temos que morrer para o pecado. Jesus falou que nós temos que estar vivos para Cristo e temos que estar mortos e sepultados para o pecado. É isso que Jesus falou. Será que você está compreendendo essa mensagem, ou será que seu coração só pensa em pecar? Pobre e miserável homem que só pensa em pecar. Pobre e duro o coração do homem corrompido que só pensa na perdição, só pensa na própria perdição. Deita pensando em pecar, acorda pensando em pecar e já pecando. Só que, meu amigo, quando acabar e encerrar o fôlego de vida, acabou a oportunidade também.
Só que quando você descer à sepultura e não tiver assim se consertado diante de Deus, acabou a oportunidade, acabou a esperança. Não há mais obras, na sepultura não há mais obras, na sepultura não há mais o que fazer, não há mais clamor que traz arrependimento, não há mais nada a se fazer, pois segue-se a juízo. Por isso, esteja com a sua vida alinhada diante de Deus. Por isso, coloca a tua vida em ordem para poder se encontrar com Deus, pois a data foi marcada no céu. Você não sabe, eu não sei, o dia, a hora em que Cristo virá, não sabemos. Não sabemos quanto tempo viveremos, se muito ou pouco. Sabemos uma coisa, a Bíblia diz: buscar o Senhor é enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6, versículo 7. Deixa o ímpio os seus maus caminhos e se converta, torne-se para Deus, pois Ele é misericordioso e benigno em perdoar. Versículo 25. O que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Então Jesus, ele falou isso no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 25. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder o resgate da sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ou melhor dizendo, para você que não entende, tem gente que fala que não tem como ganhar o mundo inteiro. O mundo inteiro, hein, entre aspas, de uma forma figurativa. O mundo inteiro é você buscar agradar a si mesmo, buscar as coisas de baixo, buscando tudo que te convém, mas não buscando a salvação. Ou melhor dizendo, buscou um carro, buscou um bom trabalho, buscou ter uma vida honrosa na terra, mas se esqueceu de ter a salvação, se esqueceu de perseverar pela salvação da alma, prejudicou a salvação buscando as coisas de baixo. Porque para você alcançar as coisas de baixo, você tem que esquecer as coisas de cima. Para você alcançar, meu amigo, aquilo que o seu coração almeja na terra, você tem que se esquecer das coisas de cima. Porque Jesus falou: ou vocês buscam a Deus, ou vocês buscam a Mamon. Em outras palavras, ou vocês buscam fazer a vontade de Deus, ou vocês buscam ao dinheiro. Então Jesus falou: não tem como servir dois senhores, ou vocês adoram a Deus, ou vocês adoram a Mamon. Para quem não sabe, Mamon é o Deus do dinheiro. O mesmo que ofereceu a riqueza desse mundo para Jesus, ele é falado na Bíblia como Mamon, Deus da riqueza, que corrompeu o coração de muitos. São pastores políticos corruptos, são padres pedófilos, mentirosos, roubadores, desonestos, até como você viu o padre Robson, que foi preso, e muitos outros que estão fazendo em oculto, escondido, até pastores. Só que a recompensa que convém ao erro de cada um, ela vem. A recompensa que convém ao erro de cada um, ela virá na hora certa. Se não vier nesta vida, virá após a morte. Mas a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar na carne, ele colherá na carne. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem plantar, ele colherá. E não tem como colher fruto bom se plantou só frutos maus. Não tem como rejeitar, fazer uma colheita má, se você só plantou mal nessa vida. E aí? Você está seguindo um caminho estreito? Será mesmo? Vivendo da forma que Deus quer, dessa forma aí? Jesus vivia dessa forma que você vive? Será que você está dando testemunho de Cristo nessa terra? Você está fazendo do jeitinho que Jesus falou? Então Jesus era mentiroso. Então Jesus era bêbado. Era fanático, era idólatra, era tudo isso. Porque assim muitos estão caminhando e estão falando que tem Deus. Assim muitos estão caminhando e estão